Olá pessoal, está começando mais um vídeo aqui no canal da Blockchain. Sou o Vinícius, sou Community Manager e hoje eu estou com a convidada Bárbara. Hoje a gente vai falar sobre rastreabilidade, sobre novas tecnologias e como a Bárbara, se interessou pelo agro. Bárbara, muito obrigado por você ter tirado um tempinho para conversar com a gente, tá? Vinícius, eu que agradeço, agradeço a Bob Change também pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Para mim é um enorme prazer. Falar do agro para mim é sempre uma enorme paixão, então acredito que vai ser uma conversa bastante valiosa. A gente que agradece, tá? E esse primeiro momento, Bárbara, é mais, para você se apresentar um pouco, contar um pouco da sua trajetória no agro, se foi algo natural ou se foi algo se deu ao longo do tempo, ou se até mesmo, se veio de família já, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, minha história com o agro já vem de família. Eu sou neta de produtor rural. Meu avô ele era criador de gado de leite lá na região da Zona da Mata Mineira. E aí, meu pai também já criou gado e tudo, e aí eu sempre tive ali esse pé na pecuária, vamos dizer assim. Então, cresci na roça também, então tive a minha infância inteira foi na roça. Me mudei para a capital, eu sou mineira, então a gente se mudou para BH, porque meu pai queria que nós estudássemos, tivéssemos uma condição de vida diferente, porque minha cidade tem 25.000 habitantes, então acabava que restringia um pouco essa questão de aprendizado, de conhecimento. Então aí a gente se mudou para a capital, e aí lá eu comecei os meus estudos, e eu sempre quis, sempre tive certeza que eu iria fazer veterinária, nunca imaginei um outro curso. A gente sempre gosta de brincar que toda criança quer ser veterinária quando crescer, né, mas tem gente que cresce, tem gente que não. Então eu continuei aí no meu sonho desde pequena, e aí foi isso, aí eu me formei na PUC Minas de Betim, também sempre com muita certeza que eu iria entrar na veterinária e iria me formar e trabalhar no agro. Antes mesmo da graduação, de terminar minha graduação, tive o grande prazer e grandes mentores durante minha graduação, que me colocaram aí no mercado de trabalho, então eu comecei a trabalhar antes mesmo de formar. Trabalhei, não sei se a gente pode falar, mas trabalhei numa empresa de consultoria de qualidade de leite. E aí eu tive grandes mentoras, fiquei bastante um bom tempo lá, depois fui para uma outra empresa que trabalhava com diagnóstico rápido para bovinos. E aí, eu vim aqui para o norte de Minas, para poder trabalhar com sanidade animal. Então eu trabalhei aqui durante um bom tempo, e aí depois tem um ano mais ou menos que eu comecei a fazer uma transição de carreira. Eu continuo ainda, trabalhando, fazendo trabalhos pontuais na parte de sanidade, mas hoje eu estou me especializando em marketing digital para o agro, porque hoje eu vi e senti a real necessidade que o agro tem de ter uma comunicação mais assertiva, principalmente nos nossos, novos momentos, né, atuais. Hoje a internet ela é uma realidade para todo mundo, até mesmo no meio rural, e eu sinto que muitas vezes o agro também é atacado por ter uma comunicação e uma voz um pouco ainda abafada, vamos dizer assim. Muitas pessoas que são da cidade falam sobre coisas do agro que não é verdade, e eu senti essa necessidade e também sempre tive muito né, sempre gostei muito dessa área do marketing. Então esse ano, tem um ano que eu fiz essa migração, e aí hoje eu atuo com esse posicionamento de fazendas, negócios e profissionais a campo. Então eu ajudo ali no direcionamento de imagem das fazendas, atuo ali na construção dessa autoridade no meio do marketing. Então tenho trabalhado dessa forma e contribuído aí agora nesse outro lado. Então essa é um Legal. pouco da minha história. Interessante, E eu descobri, eu sou acadêmico de medicina veterinária, tô no oitavo semestre, e foi novo para mim, é o pessoal que trabalha só com marketing do agro, né. É muito Exato. interessante isso, eu não sabia que tinha. E é uma necessidade muito grande, porque como eu falei, assim, por exemplo, as fazendas que eu trabalho hoje administrando a parte porque na verdade essa área, ela não é falada na graduação, né, a gente não comunica muito sobre marketing, essa ainda é um pouco falado, né, não é na verdade que hoje eu acredito que tenham trazido cada vez mais isso nas graduações, porém ainda é um assunto muito tímido, porque aí a gente ainda está, apegado ali na parte técnica, né. E hoje o marketing ele é muito necessário, então muitas fazendas que me procuraram,
Procuraram porque conheceram, né, me conheceram da parte de veterinário, quando eu já atuei nessas fazendas na parte de sanidade. E aí quando eu fiz essa migração, eles me chamaram também para poder trabalhar, porque eles procuraram outros profissionais que inclusive são da área de marketing, porém esses profissionais não tinham conhecimento algum sobre o agro. E aí ficava aquela comunicação mais, desconexa, né, com a realidade e apresentando bastante ruído. Então é uma área nova, mas que tem cada vez mais crescido, graças a Deus. Sim, sim. E, né, na minha grade tem a disciplina de empreendedorismo, mas Ai, a gente não fala do marketing, a gente fala só em empreender. Empreender, empreender, mas aí fica faltando o marketing, que é um aham. essencial, né, para uma coisa crescer. Sim, mas que bom, eu já não sabia que tinha empreendedorismo, já é um avanço. É um avanço muito grande. Bacana. Legal. E Bárbara, conta pra gente, né, um pouquinho do seu dia a dia, né, como você é médica veterinária, né, conta pra gente. Isso. Então, atualmente, como fiz essa transição de carreira recente, eu tenho atuado mais aqui em Montes Claros mesmo, na região por aqui. Então hoje eu atuo com fazendas, eu tenho fazendas e negócios ligados ao agro, e também profissionais que têm a minha consultoria. Então hoje meu acompanhamento ele ia se dar mais, por meio do digital mesmo, né, igual a gente consegue fazer reuniões e tudo, eu faço por meio do reuniões, onlines, e onde eu converso com esses produtores, esses técnicos e esses empreendedores de negócios, e aí a gente estrutura, todo início de ano eu faço uma reunião para a gente poder estruturar o que que a gente vai trabalhar durante todo o ano, e aí a gente estrutura como é que vai ser a comunicação durante, esse período, o que que eles querem passar, então depende muito do objetivo que a pessoa quer trabalhar comigo, né. Às vezes a pessoa ela quer construir um nome de uma marca, às vezes ela não quer, ela só quer apenas ter uma presença digital, então eu entendo muito o que que as pessoas querem hoje para poder trabalhar. É um exemplo, uma fazenda que me procurou, uma empresa que quer vender genética, eles querem trabalhar com genética Nelore, e aí eles me procuraram, o projeto está iniciando agora, eles já têm gado comercial lá na fazenda, porém eles querem trabalhar com gado Nelore PO. Então a gente está fazendo a construção dessa autoridade deles, então eu vou lá na fazenda uma vez ao mês, a gente faz captação de conteúdo, a gente alinha toda a narrativa da fazenda, de tudo o que eles querem passar ali diariamente no Instagram, também no WhatsApp, em outras redes também, para poder alinhar isso a lá no futuro, com o objetivo deles poderem, inclusive, ofertar melhores animais, mais, né, avaliados também de acordo com a percepção de mercado, porque o marketing, o que a gente fala, ele está sempre muito atrelado a vendas. E hoje, quando uma fazenda que, por exemplo, quer vender genética, querendo ou não, ela tem que trabalhar bem posicionada. Então aí a gente faz todo esse trabalho de posicionamento, de análise de mercado, faz a captação de conteúdo, aí eu vou, trato esse conteúdo, a gente faz a parte da edição e tudo, faz um calendário de postagens e vai acompanhando. E aí a gente pode até achar, né, que, quem trabalha com marketing agro só trabalha dentro de casa, não. Domingo estarei lá no curral, inclusive trabalhando novamente, porque o agro não para e quem trabalha no agro também não. Então eu sempre busco estar presente para a gente comunicar o mais próximo possível da realidade, do que a gente consegue trazer, justamente para quebrar aquele tabu, né, de que muitas pessoas têm em relação à fazenda e enfim. Então, basicamente, meu trabalho hoje tem sido esse. Legal, interessante, né. Bárbara, falando um pouquinho de rastreabilidade, né, a blockchain, né, ela é uma startup que atua justamente nessa área, e em 2027 a rastreabilidade ela vai ser obrigatória, né, não vai ser de uma Sim. vez, né, vai ser gradualmente. E eu queria, saber, né, qual é a sua visão, né, que você tem sobre rastreabilidade hoje. Vinícius, rastreabilidade, na verdade, eu acho que assim, não é uma opinião, não é uma visão, é uma realidade, né. O Brasil hoje é o maior exportador de carne do mundo, Sim, então é uma realidade que é necessária, né, e é da gente não achar ou aceitar, a gente realmente tem que, trazer ela para o nosso meio. Por quê? Sempre tivemos a visão de que o Brasil é o celeiro do mundo, né.
E hoje a gente abraçou essa narrativa, essa verdade, como se fosse somente isso, né, nós somos apenas para alimentar o mundo. Mas, a gente tem que entender que sim, nós somos, mas temos que fazer isso também de uma outra forma, com uma outra visão. Por exemplo, o Brasil faturou ano passado mais de 4 milhões em exportação, posso estar errado um pouquinho em valores, mas nós batemos recorde na exportação de carne ano passado, e isso para nós é muito mais do que só um marco de produção, é um marco de atestado que o Brasil ele tem potencial de ser muito maior do que ele entrega, de entregar muito mais do que ele entrega. E hoje o mercado internacional busca qualidade. A gente passa por uma nova geração que vem trazendo muitas fake news em meio ao agro, e isso acaba com que, vai quebrando um pouco essa narrativa, porque a gente vai trazer mais dados, e contra dados a gente não tem muito argumento. Então eu acredito que a rastreabilidade ela vem justamente para somar nisso. O consumidor final que não tem nunca teve um contato com a fazenda, ele vai ter entendimento de onde passou ali o animal até chegar à mesa dele. Vai poder, inclusive, escolher qual carne ele vai querer consumir com base nisso. Porque assim, hoje eu tenho amigos que são empreendedores na parte de granja e que trabalham com granjas com galinhas criadas livres. As pessoas procuram para comprar o alimento que elas conhecem ali a origem, né, do como o animal está sendo tratado. Então a rastreabilidade ela vem muito nessa questão. E tem uma outra questão também que eu sempre gosto de trazer, né, porque o produtor ele tem dificuldade de enxergar, ele acha que às vezes a rastreabilidade ela vem só como uma medida nova do governo para poder arrancar dinheiro, e na verdade não é. Eu acredito que o Brasil ele é um país muito de fronteiras muito grandes, né, faz fronteiras aí com vários países da América do Sul. Então nós temos o potencial ainda maior, que ainda não foi totalmente explorado, e que pode ser cada vez mais, melhorada a produção. Então a gente sair daquela condição de que a produção é muito mais do que só uma condição de tradição familiar. Uma produção, uma fazenda, ela é uma empresa, ela é um negócio. Então o produtor tem que enxergar aquilo ali, a rastreabilidade, por exemplo, como parte do negócio dele, porque a partir da rastreabilidade ele vai ter dados, vai conseguir ter ali as informações dos seus animais, ele consegue agregar a rastreabilidade no próprio negócio dele para ele conseguir faturar mais. Então, é uma necessidade, eu acredito que o trabalho que vocês têm feito de convidar veterinários, profissionais do meio, para conversar sobre o assunto é super válido, justamente porque eu acredito que quem vai disseminar cada vez mais essa informação são as pessoas que estão ali lidando diretamente com o produtor. Então é uma necessidade, é uma realidade, e eu sempre falo que quem chegar primeiro, né, é o passarinho que chega primeiro bebe água limpa. Então 2027 vai ser, a partir de 2027 vai ser obrigatório, mas quem começar desde agora vai ter menos dificuldade para passar por essa transição. Sim, sim, né. E como você acha, né, que os produtores, né, vão receber essa tecnologia, né, com mais estabilidade? Os pequenos produtores, eles que não os pequenos, né, eu acho que produtores que não querem crescer, não vão receber com bons olhos. Mas eu acredito que nós já passamos de uma fase, uma era da pecuária que só ficou quem quer realmente produzir. Então, no primeiro momento, se dependendo de como for, passado para eles, acredito que no primeiro momento pode ser que tenha sim uma certa resistência, porque toda novidade gera um pouco de desconforto, porque claro, ele vai ter que mudar, vai ter que, trazer uma novidade para a fazenda dele. Isso, claro, acarreta custos, tem toda a questão de manejo, isso é inevitável, né. Mas ao longo do tempo acredito que isso vai se tornando comum, né, vai sendo caindo ali no dia a dia, então eles vão começando a aceitar mais, como foi com outras tecnologias também. Tudo que é desconhecido no começo gera um pouco de de ruído, mas acredito que com o tempo, quando a gente começar a mostrar que isso é importante, né, a importância disso e a viabilidade econômica inclusive para eles, acredito que eles vão se interessar bastante. Sim, sim, perfeito. Né, e hoje o mercado, né, ele não cobra só a origem, né, mas também, ele cobra o bem-estar animal, que é uma coisa hoje é primordial, né. E você como médica veterinária, como
o trabalho, né, do médico veterinário, né, contribui para que a estabilidade comprove boas práticas e até mesmo agregue valor ao produto final, né, que chega no prato do consumidor. Com certeza. O médico veterinário, por formação, ele já tem que quando a gente faz um juramento lá, nós juramos honrar, né, a vida animal sobre todas as circunstâncias. Então nós devemos ser os primeiros a levantar essa bandeira, porque acredito que tudo que venha para somar é válido. Acredito que a acessibilidade ela é boa não para punir quem não tá, não quero trazer uma ideia de que seja de punição para quem não for cumprir o bem-estar, mas eu gosto de olhar o outro lado, de bonificar quem vai fazer de um jeito certo. Então a gente, lidar com as pessoas que são bons exemplos, nós já temos cases de sucesso aí no mercado hoje, de carnes que já são rastreáveis, de carnes que inclusive já têm a sua própria marca, que são cases de sucesso que são levados em consideração e são bons de levar em consideração, né. Então, o veterinário tem que ser o primeiro a levantar essa bandeira da rastreabilidade. Acredito que nós vamos conseguir, diante disso também, né, já vem um trabalho já mais a um longo tempo de mostrar o benefício do bem-estar animal para o produtor, como ele consegue garantir isso em rentabilidade. E também, claro, trazendo ali os benefícios também do manejo calmo e bem-sucedido, não é só para o animal, né, já foi comprovado várias e várias vezes que um animal, quando está em no seu completo, estado de saúde, ele consegue entregar mais e, valorizar mais para o fim dele. Bárbara, a gente está chegando nos minutinhos finais, tá? E eu sempre tiro esse momento, né, para você divulgar seu Instagram, né, o seu trabalho e também passar alguma mensagem para quem tá vendo a gente. Primeiro eu queria agradecer, terminar agradecendo, né, primeiro a Dai e você também por essa receptividade, a Bob Chain, pelo contato aí. Para mim, foi uma surpresa valiosa, porque eu vi ali o pessoal comentando na internet, né, eu vi as outras entrevistas, achei bem bacana a iniciativa de vocês. De verdade, igual eu falei, acredito que vocês estão no caminho certo de chegar quem está indo a campo, né. Meu Instagram é Bárbara Sinis, Siniss, é um pouco difícil, mas é igual é meu nome diferente, né, mas, eu tô lá como social media agro, hoje minha atuação principal tem sido essa, porque eu tenho o objetivo de melhorar a comunicação do agro. Então hoje quem estiver precisando, eu consigo trabalhar com fazendas e profissionais no negócio de todo o Brasil, a gente consegue adequar para poder suprir as suas necessidades. Então hoje como eu conheço da área, então eu sei falar a linguagem do produtor, então quem estiver precisando de um marketing específico pode me procurar, vai ser um prazer trabalhar ali e ajudar no negócio de vocês. E é isso, acho que é isso, né. Acho que eu terminar dessa forma e agradecer mais uma vez o convite. Perfeito, né. Eu que agradeço, né, agradeço pela sua presença, né, pela troca de conteúdo e pela troca de experiência, né. Foi muito proveitoso, né, principalmente para mim também, conheci o Ah, o achei muito marketing do bacana. agro, né. E pessoal, se vocês gostaram, né, deixa a curtida, compartilhe e também siga a gente aqui no YouTube, siga a Bárbara para acompanhar o trabalho dela. E é isso Isso. pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado, Tchau, tchau. Bárbara. Obrigada, Vinícius.